Olá, queridos viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Próxima Parada 747 e hoje nós vamos falar sobre como dividir as contas em viagens. Mas antes disso, solta a vinheta! Muito bem, gente. Recentemente surgiu uma polêmica na internet por conta de uma declaração do Caio Castro que diz que se sente incomodado em dividir a conta do restaurante com a parceira. Mas quando esta situação se aplica às viagens, quando a viagem acontece, mas tem que pagar, como que acontece a divisão de contas? Esse vídeo de hoje serve para você aprender um pouco mais sobre essa questão, tanto para você viajar com o seu amor, quanto para você viajar com toda a sua família, seus amigos, enfim. A questão é que a divisão de contas é sempre um momento muito importante numa viagem. Afinal de contas, a conta precisa ser paga e muitas vezes ela é dividida, tá? Mas antes de eu falar aqui as nossas dicas preciosas para você ter sucesso nesse quesito do dinheiro, eu quero te convidar a fazer parte das nossas redes sociais. Entra lá no nosso Instagram, Próxima Parada 747, também no nosso Facebook, você também encontra como Próxima Parada 747. E se você quiser ter o seu roteiro de viagem personalizado, todo organizado por mim, é só você me chamar no WhatsApp, a gente começa a conversar e sonhar com o seu roteiro, tá? Então, essa questão da divisão da conta é sempre um momento difícil, né, do planejamento. Afinal de contas, todo mundo quer viajar, mas nem todo mundo quer pagar a conta dessa viagem. Então, numa viagem, viajar em grupo, por exemplo, é muito legal, mas é muito importante seguir as dicas que eu darei aqui para não ter nenhuma confusão durante a viagem ou depois da viagem, para ninguém se sentir lesado e também ninguém se sentir mal por não conseguir acompanhar o grupo, tá? Então, esse é um momento do planejamento em que é importante você pensar na sua viagem, quanto nós vamos gastar. Então, a nossa primeira dica de hoje é que o ideal é que todo mundo tenha o mesmo orçamento para a viagem. Quando eu falo orçamento, não é que todo mundo ganha a mesma coisa, mas quanto cada um está um propósito que tenha a decisão ali de gastar nessa viagem. Então, queremos gastar R$ 1.000, queremos gastar R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 50.000. É importante que o orçamento de quem vai viajar junto seja parecido. Isso ajuda bastante para que as diferenças não sejam muito gritantes na hora de sonhar, né? Sonhar com o que fazer no destino. Tá? A nossa segunda dica, e essa dica ela é muito importante, ela funciona muito bem nas minhas viagens. Eu já fiz muitas viagens com amigos, já fiz muitas viagens com família, né? E isso resolve aquele momento que precisa pagar um pedágio, que precisa abastecer o carro, que precisa pagar aquele estacionamento, né? Que é o tal do caixinha. Não sei se você já fez um caixinha em viagem, mas ele funciona muito bem, tanto em roteiros nacionais quanto em roteiros internacionais. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem num carro com 5 pessoas, aqui no Brasil, cada um coloca lá R$ 50 no caixinha e esse dinheiro então serve para fazer, por exemplo, tá? Serve para você fazer o pagamento dessas contas que é difícil você ficar dividindo. Digamos, o estacionamento é R$ 15, você está em 5 pessoas. Me dá 3 e pouco, você. Então, essa situação atrasa a viagem. Então, quando o caixinha está disponível, ajuda muito, você não perde tempo fazendo todas essas questões de divisão no momento ali, né? Você não perde isso na sua viagem. Uma outra questão, nossa terceira dica, é fazer o bloquinho, tá? O bloquinho de gastos. Se falar assim, não queremos fazer o caixinha, então deixa uma pessoa responsável por fazer o pagamento e no final do dia soma-se o que gastou, divide e já reembolsa a pessoa que fez o pagamento, tá? Para você não ficar acumulando ao longo da viagem, porque se a viagem é de muitos dias, no final da viagem o negócio fica grande, até quem não tá pagando no momento acaba se perdendo nas contas, e daí depois no final da viagem vai ter que pagar uma conta muito alta e é capaz de se assustar, tá? Então essa é a nossa terceira dica. Quarta dica é sobre o restaurante.
Sempre tem aquele que não gosta de beber e aquele que gosta de beber bastante, que gosta de pedir um vinho mais caro, a cerveja mais cara, ou beber muitas cervejas, enquanto tem um amigo que fica ali na água com gás. Quando isso acontece, o ideal é que já seja estabelecido que as bebidas serão pagas à parte. Tá? A comida, né, normalmente elas são divididas quando os pratos não são individuais, né? Quando você pede tudo numa mesa, divide-se a comida, mas a bebida fica à parte para que ninguém se sinta lesado e até mesmo quem gosta de beber um pouco mais ou ter bebidas mais caras na sua mesa, não se sinta desconfortável de pedir. Ele fica livre, ele já sabe que é ele mesmo que vai pagar, então isso ajuda bastante a manter a harmonia do grupo durante uma viagem. Tá? Então essas são as minhas dicas para você dividir as contas numa viagem com amigos ou com uma família grande. Mas como dividir as contas do casal, né? Então eu vou contar para você como que é a minha experiência e o Marcelo, como a gente faz para dividir as contas nas nossas viagens. Claro que o dinheiro é nosso, a gente, né, somos casados, a gente trabalha com o dinheiro da família, mas é claro que cada um sabe o que entra e o que sai da sua conta, o quanto custa para ganhar cada centavo que está lá na sua conta. Então esse é um assunto muito delicado quando não é bem conversado antes de fazer um planejamento de viagens, tá? Então, a primeira coisa que é importante que você faça enquanto casal é fazer uma lista de gastos. Né? Casados ou não, né, você tem que entender que onde está o dinheiro de vocês. Então, quanto nós vamos gastar? Ah, vou gastar tanto em aéreo, tanto em hotéis. Então, quais hotéis nós vamos ficar? Né? Nosso dinheiro é tanto. Então, nós podemos ficar alguns dias num hotel mais barato, mas em um determinado local, vamos fazer alguma coisa mais especial pra gente? Aqui em casa a gente tem muito dessa rotina. Nós ficamos, na maioria das vezes, na maioria dos dias, em hotéis mais simples, econômicos, até porque a gente roda muito, a gente passeia muito durante o dia, mas no meio da viagem a gente costuma ficar num hotel mais legal, tá? Pra gente poder descansar da viagem e ao mesmo tempo desfrutar uma paisagem, um quarto melhor, enfim, a gente gosta disso. Só que nós conversamos sobre isso. Olha, então nós economizamos nessas diárias aqui, mas vamos gastar mais para ficar nesse quarto. Então, nesse hotel. Então, fazendo uma lista dos gastos, olha, nós vamos gastar tanto, quanto que é o aluguel do carro? Tanto. Então, vocês pensam em conjunto, qual carro você quer ficar, né? E aí entra na segunda questão do orçamento do casal, que é definir prioridades. Né? Então, o que é prioridade? Prioridade é o passeio, prioridade é o hotel, prioridade são as compras, prioridade são os restaurantes. Né? Então, por exemplo, para mim e para o Marcelo, a prioridade sempre são os passeios e os restaurantes. A gente gosta muito de comer e a gente gosta muito de conhecer muitos lugares. As compras normalmente não entram no nosso orçamento porque a gente acaba não fazendo muitas compras. Mas a gente sabe que tem muita gente que gosta de viajar, comprar, trazer lembranças para si ou para os outros. Então, tudo isso tem que estar na listinha de gastos, tá? E o legal é que quando você planeja uma viagem em casal, você acaba sonhando junto com a pessoa. É mais um objetivo que o casal tem. Então, quando você está definindo o roteiro e definindo os gastos, é interessante que vocês tracem os planos em conjunto. Então, para você ter até uma motivação extra na hora de guardar o dinheiro, porque às vezes tem um indivíduo que está trabalhando, ralando, né, ali para pagar a viagem, o outro está gastando, bem feliz da vida, enfim, não. Tracem o plano em conjunto, tá? Para poder guardar mais dinheiro, para terem um estímulo para guardar dinheiro, definir esses objetivos juntos, realizar essa viagem juntos. E isso não serve só para compras de imóveis. Tem gente que fala assim, traçar planos juntos é comprar um imóvel, é trocar de carro. Não, é também planejar uma viagem, é saber aonde você vai chegar. E uma das coisas que eu sempre incentivo todos os casais que eu organizo as viagens saiam com a viagem paga. Cheguem lá só para gastar com o desfrute da viagem em si.
né? Não ficar preocupado. Então, esse pagamento prévio, inclusive, ajuda você a sonhar, olha, agora a gente vai escolher o hotel de tal destino. Ah, vamos escolher, a gente vai ficar em tal região. Enfim, isso alimenta a relação, isso faz com que o seu sonho de viagem seja estendido, ou seja, você não viaja apenas naqueles dias em que a viagem acontece, você começa a viajar desde o planejamento, e esse planejamento significa também guardar dinheiro para que essa viagem aconteça, tá bom? Então, dessa maneira, são aí as minhas experiências, eu trago para você as minhas experiências com relação à divisão de contas e que sempre funcionou muito bem. Gente, eu já viajei, nós recentemente fizemos uma viagem em família, né? Foram 10 pessoas, tá? De famílias diferentes, mas foi uma viagem familiar, né? Nós tínhamos 3 crianças, 2 idosos, 4 casais jovens e os demais solteiros. E essa viagem foi em perfeita harmonia, justamente porque a gente combinou tudo que a gente queria fazer antes, inclusive combinamos quanto nós iríamos gastar. Nós fomos ao México, nós fomos a Cancún, a Tulum, a Cozumel, tudo isso tem gastos, né, com beach clubs, com bebidas, com saídas à noite, mas tudo saiu perfeitamente bem, justamente porque nós previamente combinamos, vamos gastar tanto em beach clubs, vamos gastar tanto em bebidas, vamos ir aos mercados. Inclusive, pegue uma dica bem importante se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre como economizar em viagens, na alimentação em viagens. A gente tem um vídeo aqui no canal e esse vídeo mostra muito bem para você como isso acontece, como é que você economiza na alimentação, que normalmente prejudica bastante, prejudica não, né? Mas boa parte do seu orçamento de viagem vai para a questão da alimentação, então vale a pena você assistir esse vídeo também, tá bom? Gente, é isso, espero que você tenha gostado e mais uma vez, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Será um grande prazer poder compartilhar com você todas as nossas viagens. E as viagens que eu falo são literalmente as nossas viagens. A gente estando no destino ou a gente sonhando com um destino. Quando a gente compra uma viagem, a gente já começa a mostrar para você como acontece todo o nosso planejamento e você pode até pensar como que você vai fazer o seu planejamento. Mas se você prefere ter comodidade, só simplesmente chegar e falar assim, aqui vem a minha viagem e deixar toda a programação pra gente, basta você chamar lá no WhatsApp, tá? Que eu falo com você e dou todas as dicas necessárias e organizo tudo que você precisa para que a sua viagem aconteça com segurança, conforto e economia, tá bom? Um grande beijo e até mais!